Aleluia. Bora acalmar nossos corações. Parar a agitação para a gente ser ajudado pelo Senhor e a sua palavra. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por estar aqui nesta manhã, Senhor. Obrigado pela sua bondade e por sua misericórdia. Obrigado pelo privilégio de pessoas outrora pecadoras, sem direção, estar aqui hoje, totalmente lavadas pelo teu sangue, Senhor. Livre para adorar ao único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, pelo qual nos salvou, se entregando ali na cruz do Calvário. Obrigado pelo sangue derramado. Obrigado pela sua vida em nossas vidas, Senhor. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, é um prazer estar aqui mais uma vez, compartilhando com os irmãos a palavra de Deus. No partir do pão, a gente já viu um pouco do que é a ministração, do que o Senhor pode fazer com nossas vidas e quem é o Senhor. Irmão Emílio leu aquele episódio lá de Efésios, que é uma das coisas mais maravilhosas que a Bíblia fala, né? Que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. E nós mesmos não teríamos capacidade alguma, irmão, só em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis. Ele de fato tomou o nosso lugar ali no Calvário e nos capacitou a estarmos diante do Pai Celeste. E o que Ademilton falou é pura vida. É o Senhor ali, o sofrimento do Senhor em todo momento ali da sua vida. Ele foi realmente, quando a gente se lembra muito da Via Dolorosa, mas não se esquece que ele viveu ali. Ele foi criança, ele viveu com os irmãos dele. Os irmãos não compreendiam o comportamento de Jesus. Talvez muitas pessoas questionavam o comportamento de Jesus, mas ele foi fiel até a morte e morte de cruz. E por causa da sua morte, nós estamos aqui. E é justamente sobre isso que eu quero falar um pouco esta manhã. A última vez que eu estive aqui, eu falei sobre a incredulidade dos judeus em reconhecer a Jesus como Messias. Eles não aceitavam que aquele simples homem fosse o Messias, o Salvador de Israel. Eles não compreendiam como é que aquele carpinteiro ali era o Messias. Como aquele carpinteiro ali era o próprio Deus feito em carne para salvar toda a humanidade. E por causa da sua incompreensão, eles levaram Jesus à cruz, sem saber que levando Jesus à cruz, Jesus também salvaria toda a humanidade. Hoje eu quero falar um pouco sobre a dificuldade daqueles que creram em compreender a Jesus como Messias. E até hoje há uma incompreensão, até da nossa parte mesmo. Muitas vezes nós não entendemos o modo operante de Jesus na nossa vida, na vida dos irmãos, na vida da igreja. A gente vai ver alguns relatos que talvez muitos dos irmãos que creram também esperassem que com o tempo o próprio Jesus tomasse aquela posição de libertador de Israel, empunhasse a espada e expulsasse ali os opressores de Israel. Eles não creram, não entenderam de primeira quem era Jesus. Precisou de um tempo para eles compreender. Vamos ler Lucas 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é que vos preocupa? E que ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam entristecidos.
Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, já é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltando, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que diziam as mulheres, mas não o viram. Então disse Jesus: ó nécios, tardo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Versículo 25, o Senhor fala assim: honestos e tardos de coração. Os discípulos andaram com Jesus ali durante um tempo, né? Foram 3 anos caminhando para cima e para baixo com o Senhor operando milagres, fazendo maravilhas. E por incrível que pareça, mesmo no aconchego de Jesus, eles não compreenderam quem era Jesus. Jesus falou várias vezes o que ia acontecer com ele, mas quando aconteceu, simplesmente eles não entenderam, eles ficaram confusos. No versículo 21 fala assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Quer dizer, eles não estavam compreendendo, nós estávamos esperando o Messias, o libertador, o rei de Israel, aquele que ia nos libertar do império que estava ali nos oprimindo. E esse rei tão esperado morre. Fazem 3 dias e tudo está como antes. Eles não compreenderam, eles estavam ali totalmente confusos. Isso nos dias de hoje é a mesma coisa. A gente caminha com o Senhor, 30, 2, 4, 5 anos, e a gente não compreende quem é o Senhor. Muitas vezes a gente acha que o Senhor é aquele presenteador, é aquele que só vai nos encher de bênção. Quando vem a dificuldade, a gente se questiona se é isso ou aquilo, porque falta essa intimidade, falta a gente saber e ouvir aquilo que o Senhor está nos falando e ver aquilo que o Senhor está fazendo diante de nós. Era justamente isso que faltava aqui aos discípulos. Durante todo o tempo o Senhor estava ali com eles, mas eles simplesmente não estavam compreendendo. Assim, da mesma forma que Jesus estava do lado dele e eles não conseguiram enxergar que era Jesus. Poxa, uma pessoa passa por você 3 anos na intimidade, se encontra no caminho, de alguma forma eles estavam impedidos ali de ver. Às vezes, eu me lembro que nessa época começou a pandemia, aí no início todo mundo estava usando máscaras. E quando começou a pandemia, eu acho que eu não tinha costume ainda de usar óculos. Aí eu vim aqui na Pituba e passou um rapaz por mim, falou de Gaia, eu falei, quem é? Eu não conheci, depois que veio a lembrança. Pois fazia muito tempo que ele tinha me visto, ele me conheceu de máscara e de óculos, eu fiquei impressionado, uma pessoa, né?
Aí, nesse mesmo tempo, eu vi um colega que no primário, olha aí, o primário tem tempo que eu passei pelo primário. Eu passei ali no Nordeste e ele me viu de longe, e aí eu digo, poxa, ele me conheceu de máscara. Fazia tempo, foi na 4ª série. E esses cidadãos aqui, Jesus, do lado dele, eles não conheceram. 3 anos andando com Jesus. Poucos dias que Jesus tinha morrido. Eles ficaram como impedidos de ver. E assim é nós, irmão. Muitas vezes caminhamos com Jesus há tanto tempo e às vezes não conhecemos a Jesus. Os irmãos falaram hoje da que é a grandeza de estar aqui partindo o pão. Aí muitas vezes a gente não vem para a reunião por um simples capricho da nossa parte. Sabe por quê? Porque a gente não conhece ainda Jesus. A gente ainda vê Jesus na nossa perspectiva. A gente precisa ver Jesus na perspectiva que Ele nos vê. Irmão, ontem eu ouvi uma palavra do irmão que ele falou assim: às vezes você está cansado, sem vontade. Mas tem uma palavra, eu não me lembro do livro, os irmãos que são estudantes da Bíblia vai dizer, né? Tem uma palavra que fala assim: sede fortes e corajosos. Precisamos muitas vezes ser fortes e corajosos, irmão. Às vezes tantas coisas querem nos fazer ficar em casa, fazer desistir. Mas hoje eu falo para você assim: seja forte e corajoso, porque a jornada está apenas começando, né? Lutas e lutas ainda virão. Então é isso, aqueles discípulos estavam ali com o Senhor e o Senhor e eles não estavam reconhecendo o Senhor. E eu vou ler outros exemplos aqui de alguns irmãos que não perceberam ou quiseram entender da maneira natural. Vamos ler Mateus 16. Mateus 16, 13 é uma passagem bem conhecida dos santos. Amém? Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus fez uma pergunta aos discípulos, o que o povo dizia, e o povo dizia muitas coisas a respeito de Jesus. Ele dizia que ele era um dos profetas, dizia que era João Batista, dizia que era Jeremias, dizia que era Elias. Nos dias de hoje, muitas vezes também é assim, né? As pessoas, principalmente do mundo, acham que Jesus foi um filósofo, foi um bom homem. Algumas seitas dizem que ele foi um anjo. Ele era um Deus, mas não era Deus. Há várias citações a respeito de Jesus. Mas nós preferimos ficar aqui com essa de Pedro, né? Que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando Pedro teve essa revelação, e a Bíblia diz que o próprio Deus o revelou, até aí estava tudo bem. Pedro, revelado pelo Senhor, falou que Jesus era o Cristo. Mas no versículo 21, o Senhor vai continuar falando, e aí Pedro vai mostrar, de fato, quem é Pedro, né? 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço,
porque não cogita as coisas de Deus, e sim das coisas do homem. Tinha pouco tempo que o Senhor revelou para Pedro essa grande revelação, que é a maior revelação do mundo, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Ainda bem que o Senhor relata aqui que foi o próprio Deus que revelou para Cristo, para Pedro. Mas aí Jesus continua a falar da profecia, que ele vai ter que morrer. Aí Pedro pega aí, Pedro, epa, eu não vou deixar. Pedro, engraçado, né? Versículo 22. Pedro chamando à parte, quer dizer, não foi em público não. É como Pedro falou assim, eu não quero repreender o Senhor em público não, para não pegar mal para o Senhor. Então ele chamou à parte, vem cá, vou te reprovar. De modo algum isso vai acontecer. Meu irmão, Pedro estava ali com o Senhor também, já fazia tempo. O Senhor estava sempre falando das profecias a Pedro. Mas Pedro, na audácia dele, repreende o Senhor. Porque Pedro não estava compreendendo ali quem era o Messias. Ele não estava compreendendo. Ele não aceitava, poxa, o rei agora que eu descobri quem é o rei está dizendo que vai morrer. Eu não vou aceitar isso de forma alguma. E a gente pode ver que no futuro, lá quando o Senhor pede para arranjar as espadas, Pedro se prontifica logo e pega a espada dele. E não só pega, mas também ele faz o favor de arrancar a orelha do rapaz. Então Pedro estava pronto para lutar, porque ele ainda via Jesus como esse Deus terreno, como esse rei terreno. E ele demonstrou amor também, eu vou fazer tudo para o Senhor não morrer, mas só que ele não estava compreendendo que as profecias tinham que se cumprir. Jesus tinha que morrer. Se o grão de trigo não morrer, ficava ele só, irmão. Mas Pedro não compreendia isso. Isso nos mostra mais uma vez que muitas vezes caminhamos com o Senhor, mas não compreendemos. Queremos sempre dar uma mãozinha. O Senhor às vezes quer trabalhar uma situação na vida de um irmão, ou na nossa vida, mas a gente sempre quer dar uma mãozinha. A gente não espera no Senhor. A gente vai lá, aí quer dar uma força por nós mesmos, e aí cai tudo por terra. Então que a gente possa esperar no Senhor, confiar na palavra do Senhor, porque assim como o Senhor revelou a Pedro quem ele era, o próprio Pai Celestial, no versículo 23 a gente vê quem estava ali por trás da audácia de Pedro, né? Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita as coisas de Deus, e sim a dos homens. Que a gente possa sempre estar discernindo quem está soprando em nosso ouvido, se é a palavra do Senhor ou se é a palavra do inimigo. E se lembre que o inimigo nem sempre vai se apresentar, talvez nunca ele se apresente com chifre, tridente e caldinha sacudindo. Isso só é coisa da mitologia. Geralmente o inimigo vai se apresentar em um prato favorável a nós, algo lindo, algo que não deixe dúvidas, e é justamente aí que está o engano, que possamos ter cuidado. O Senhor fala que devemos conhecer a verdade, e a verdade nos liberta. E vimos aqui que talvez Pedro não estava, por mais que ele fosse um dos três ali, que era mais íntimo do Senhor, ainda havia essa dificuldade de conhecer o Senhor e o propósito do Senhor aqui nesta terra. Mateus capítulo 20, verso 20. Não foi só Pedro que não estava entre os apóstolos, não foi só Pedro que tinha dificuldade de ver quem era que estava ao lado dele, não. Sempre uma visão do homem é sempre aquela visão terrena. É como a nossa visão é sempre querer comparar Deus a nós. Ah, se fosse eu. Nós não somos nada. Isaías diz que nós somos menos do que nada. Se a gente vê o mapa, um pedacinho do mapa do universo, e vê onde a Terra está situada, você vai ver que a Terra não é nada. A Terra
vem o continente americano, onde a gente está, na América do Sul, Brasil, Salvador, Nordeste de Amaralina, Dani, Jailson, Saldanha, irmãos, nós não somos nada diante desse Deus maravilhoso. Nós não somos nada, então não dá para fazer tete a tete com Deus, irmão. Deus é o eu sou. Isso é maravilhoso. Mas a visão dos apóstolos ali se confundia, é sempre uma visão terrena. Mateus 20, 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com os seus filhos e, adorando, pediu-lhe um favor. Só um aspa aqui, só se adora a Deus. Aqui é a prova que Jesus era Deus. Senão Jesus ia repreender logo ela. Por aí a gente já aprende alguma coisa, né? Então, se chegando a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe: o que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Pode-vos beber do cálice que eu vos dei para beber? Respondeu-lhe: podemos. Então lhe disse: beberei do meu cálice, mas assentar à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 se indignaram contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre ele. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. Essa atitude aqui da mãe de Tiago e João é até uma atitude de amor, né? Porque eles eram pescadores. Com certeza ela deve ter pensado: poxa, meus filhos, pesca não dá futuro. Nem todo dia o mar vai estar para peixe. Aproveite que está aí o rei, é Deus, antes que venha outro, né? Peça logo para um estar à sua direita e um na sua esquerda. Quer dizer, uma visão terrena do reino de Deus, de Cristo. Eu quero uma posse, não é isso que a gente faz hoje em dia? Vou votar em fulano, porque fulano vai asfaltar ali minha rua, não, ele vai garantir ali, minha esposa está desempregada, vai ter uma vaga na secretaria. É uma visão terrena. A mesma visão a mãe de filho de Zebedeu tinha aqui, de Tiago e João. Eu fico imaginando Jesus, porque eu vejo assim, Jesus sempre aquela pessoa amorosa, né? Aí eu acho que quando ele viu assim, quando ele viu a mãe de Zebedeu aqui, a mãe de filho de Zebedeu chegar, acho que ele deu aquela risadinha assim, né? Chega, senta aqui. Olha, a senhora não sabe o que está pedindo. Imagina o carinho que Jesus deve ter recebido ela, porque ela estava fazendo aquilo na ignorância, ela tinha uma visão terrena, e ela estava certa, ela queria que seus filhos tivessem, né? Quem de nós não quer que seu filho se dê bem na vida? Ela queria isso, mas só que ela não estava compreendendo que ali estava o Rei da Glória, um rei totalmente obediente ao Pai, que tanto que ele fala aqui, né? Não cabe a mim decidir isso. Que lição, né? Ele estava dando ali, dando para a gente também. Ademilton até citou, ele não leu Filipenses, mas ele citou lá, né? Mesmo sendo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Em toda humildade ele fala: não compete a mim. E engraçado que no versículo 24 diz que todos também se dignaram contra João e contra Tiago. Se a gente ler os textos da Bíblia, a gente vai ver que eles também pensavam a mesma coisa, eles vinham discutindo pelo caminho quem seria o maior. Mas acho que eles se chatearam ali, foi porque os irmãos ali tiveram coragem de chegar e falar. A audácia de dizer assim: não, quando no seu reino eu quero uma à direita
um lugar à minha direita e um lugar à esquerda. E aí também o que a gente pode ver, irmão, o coração de Tiago e de João, quer dizer, se eu voltar à direita do Senhor e o outro vai estar à esquerda, quer dizer que os outros irmãos vão estar abaixo, né? Eu quero um lugar lá porque eu quero abaixo. Irmão, e aí Jesus dá essa lição maravilhosa, versículo 25. Então, chamando-lhe, disse: sabeis que os governadores do povo o dominam, os maiorais excedem autoridade sobre ele. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar grande entre vós, será o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro, vos será vosso servo. Esse é o ensino de Jesus, totalmente contrário ao ensino dos homens. Os homens querem sempre um local no pedestal, quer ser visto, quer ser aplaudido. Mas Jesus não, Jesus ensina que não é assim, irmão. O maior aqui, quem quiser ser maior aqui, está aqui a igreja para servir. Quer ser grande, irmão? Então, se torne pequeno. E quando você estiver pequeno, se torne até invisível, para que o que faz sua mão direita não veja a mão esquerda. Aqui tem a gente costuma ofertar no Casal Filácio, até para dar liberdade aos irmãos de lá ofertar quando quiser. Então não precisa chegar ali com envelope, né? Você vai ali em secreto, oferta. É isso que o Senhor quer, que nós nos escondemos nele, para que a glória seja toda dele. Mas vivemos num mundo totalmente o contrário. Viemos de uma eleição, a gente tem que entender o quê? Que um ganha e o outro perde. E nós, como cristãos, temos que fazer o quê? Orar por aquele que está no poder. Se fosse o outro, nós oraríamos por aquele que está no poder. Então, diante de Deus, Deus não precisa da nossa ajuda não, irmão. Ele é totalmente autossuficiente. Então, que nós possamos ter essa visão de Deus como Ele é, a visão de Deus celestial, um Deus que é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor desse universo imenso, de galáxias e mais galáxias, e também é o Senhor desse universo aqui, ó, né? Célula, coração, pulmão, rins, emoção, é o mesmo Senhor. Ele não precisa da gente, Ele não precisa da minha opinião. Esse é Deus. E esse Deus nos ensina como devemos nos comportar. Não é você sendo maior, não é você estar em preeminência, que você vai ser melhor do que ninguém. A Bíblia diz que aqui não devemos ser como os governadores desse mundo. O maior tem que ser o menor. E isso mostra o que, mais uma vez que quero ressaltar, a incompreensão daqueles apóstolos em entender quem era Jesus. Ele estava caminhando com ele, mas tinha essa dificuldade. E ressaltando também o seguinte: nós não somos melhor do que nenhum daqueles apóstolos. Eles caminharam 3 anos, tiveram essa dificuldade. A gente caminha 3, 4, 5, 40 anos e continua com a mesma dificuldade de entender quem é esse Senhor, o modo operante desse Senhor na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Amém? Vamos para Lucas 9:51. Amém? Lucas 9:51. E aconteceu que, ao completarem os dias em que deveria ser assunto ao céu, manifestou-se no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que antes o antecedessem. Indo eles, entraram em uma aldeia de Samaritano para lhe preparar a pousada.
mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando, repreendeu e disse-lhe: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir almas dos homens, mas para salvá-la. E seguiram para outra aldeia. Tiago e João novamente. Os samaritanos não aceitaram, não receberam Jesus, até porque tinha aquele todo problema dos judeus com o samaritano. E a proposta dos filhos de Zebedeu foi o quê? Destruir. Senhor, se você permitir, a gente vai dizimar esse povo aí. Irmãos, esse é o ensino de Jesus para nós. Não, eles diz que aqui, ó, versículo 51, aconteceu ao se completar os dias que devia ele ser assunto ao céu, ou seja, já era no final do ministério de Jesus. Eles andaram com Jesus, eles sabem que Jesus era amor, eles sabiam que Jesus era amor. Jesus só pregava o bem e o amor. Mas não sei de onde foi que saiu do coração daqueles irmãos amados que Jesus podia destruir. Senhor, se quiseres, a gente vai mandar fogo. Aí o Senhor amadamente fala para ele, né? Vós não sabeis de que espírito sois. É que o Filho do Homem veio para salvar e não veio para matar ninguém. Irmão, qual é a diferença dos irmãos para nós no dia de hoje? Quase nenhuma. Porque, creio, muitos irmãos aqui, se tivesse condição de mandar fogo em cima de muita gente, já tinha mandado. Entendeu? Eu sei, muita gente, né? A gente está em casa. Está em casa, a gente está falando até isso hoje na reunião, né? Que hoje em dia aqui no Nordeste, a gente tem som ambiente. Né? Você quer morar no Nordeste, então você tem som ambiente. Você está em sua casa, mas está aquele som lá de fundo tocando, né? E nem sempre, aliás, na maioria das vezes, não é um som agradável. Muitos de nós queria ter essa vontade de perguntar: Senhor, se permitires, permita lançar fogo, Senhor. Não nas pessoas, mas só naquela caixinha de som ali, só para assustar. Então não há diferença, irmão. Mas nessa hora, irmão, o que a gente tem que fazer não é orar. Se as pessoas estão lá ouvindo o som alto, é a alegria que eles têm, né? Infelizmente, no dia que conhecer Jesus, essa alegria vai ser revestida em louvor e adoração. E isso não é desculpa também, porque a gente é crente e bota nosso som alto para estrondar a rua também, não. Não é desculpa para a gente ser crente, é louvor, irmão. Mas incomoda. A gente tem que ser sábio. Né? Jesus mesmo fala que ele não gritava na praça. Por que a gente vai sair gritando? Mas voltando, né, Tiago e João caminhando, eles não compreenderam que Jesus era um Deus de amor. Para ele deve ter pensado assim: poxa, que rei que tem uma arma dessa na mão não vai usar? Imagine, a arma mais destruidora do mundo, irmão, sabe o que é? É a palavra de Deus. Com uma palavra, ela pode acabar com tudo. Agora é a arma também mais justa. Ela é poderosa para destruir, mas ela só vai destruir em justiça. Quando a gente lê a Bíblia, toda vez que Deus destruiu algo, foi justamente. Até porque Ele é Deus. Não é como nós, né? A nossa destruição é totalmente carnal. A destruição do mundo tem muito a ver com money, né? O mundo está sendo destruído por causa do dinheiro, a cobiça. Nós estávamos no grupo caseiro conversando no outro dia sobre a questão que aqui no Nordeste todo mundo tem escritura das suas casas, né? Todo mundo tem documentação dizendo, é por isso que a gente consegue vender as casas fácil, porque tem. Os irmãos sabem que não é bem assim. Mas se a prefeitura ou o governo quiser fazer uma rua assim,
ela vai dar uma indenização a qualquer agente e a gente vai ter que aceitar e pronto. Aliás, mesmo com escritura, mostra que o poder destrutivo do homem é um poder destrutivo sem justiça. Se fosse Deus, ele fala assim: você vai sair daqui, mas eu vou te dar um lugar maravilhoso para você reconstruir, um pomar, né? Mas o homem não, o homem destrói. O poder destrutivo do homem é grande. E era esse poder do homem que João Martial queria usar. E o Senhor, graças a Deus, o repreende. Mostrando mais uma vez a dificuldade daqueles homens em reconhecer quem era aquele que estava com ele. Eles aceitaram a Jesus, mas era difícil compreender o comportamento desse rei. Por que esse rei não se manifesta? Acho que no coração dos irmãos, né? Não mostra logo sua autoridade. Por que essa questão? Por que tanta benevolência? E quando a gente vê as histórias, acho que poucos reis da história foram benevolentes assim, né? Era para a ideia do rei era estar sempre conquistando. E essas conquistas, quando tiver as histórias dos reis, é derramamento de sangue, é para conquistar, é para se impor, para tomar, né, posse. Só que nosso Jesus age totalmente diferente. Acho que aquilo estava, os discípulos olhavam aquilo, não conseguiam compreender. Existe mais uma pessoa que teve um pouco de dificuldade em conhecer o Senhor, que foi muito importante também para o Senhor, que é João Batista. João Batista, vamos ler Lucas, capítulo 1, versículo 5. Lucas 1, 5. João Batista, ele é maravilhoso assim, a figura de João Batista, porque ele é tipo uma figura ímpar na Bíblia. Aconteceu algumas coisas com ele que só com ele mesmo. João Batista, ele é fruto de um milagre, porque ele nasceu filho de 2 pais já idosos e sua mãe era estéril. Lucas 1:5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão e o povo permanecia à parte de fora orando. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita no altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se de temor, e disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem chamarás de João. Em ti haverá prazer e alegria, muitos se regozijarão nele no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter o desobediente a prudências do justo e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei disso, pois eu sou velho e a minha mulher já avançada em dias? Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus, e foi enviado para falar-lhe e trazer as boas novas. Todavia ficará mudo, e não poderás falar até o dia que estas coisas venham se realizar, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, nas quais no tempo se cumprirão. Irmãos, Zacarias e a mulher dele estavam orando há um tempo para ter uma criança. Chegou a idade e essa criança não chegou.
Zacarias era sacerdote. Ele entrou no templo, apareceu um anjo e disse que ele ia ter um filho. Todo o ambiente ali, para Zacarias, sagrado. O que é que Zacarias tem que fazer? Amém. Ele tinha... O susto devia ser algo positivo. Amém. Minha oração foi respondida, mas ele se assustou com aquela história. Ele se assustou, foi impactante. Como é que a gente pode ser filho? Por ter filho, minha esposa e eu somos avançados em dias. Ele era um sacerdote, ele era um homem que andava com Deus, ele estava ali esperando o turno dele, mas quando finalmente o milagre acontece, ele duvida, mostrando mais uma vez que não diferencia de nós, irmão. A gente está caminhando com o Senhor, está andando, quando as bênçãos vêm, muita gente duvida, a princípio a gente acha que não é Deus, nos mostra a nossa falta de intimidade com o Senhor. Mas graças a Deus, a profecia se cumpre na vida de Zacarias, sua esposa, e João Batista é gerado, e eles, graças a Deus, têm aquela honra de ser pai do precursor do Senhor Jesus. João Batista, no nascimento de João Batista, Isaías 1:39. Há uma situação interessante aqui, eu não vou ler para não tomar tempo, que João Batista, ele é o único que, talvez o único ser, que mesmo antes de nascer, sauda o Senhor. Maria vai lá visitar Marta, ou Isabel, que eram primas. Maria também estava grávida pelo Espírito Santo do nosso Senhor. Quando Maria se achega a João Batista, a Isabel, a criança estremece ali no ventre de Isabel. Isaías, que eu não li, né? Isaías 1:39. Lucas, me perdão, que eu estava me lembrando da profecia de Isaías. Lucas 1:39. Então, quando João Batista, quando Maria se achega ali perto de Isabel, a criança estremece no ventre de João Batista. 6 meses. Estava lá João Batista, 6 meses já adorando ao Senhor, irmão. Isso é maravilhoso, isso é algo assim, tremendo, tremendo, tremendo. Dizem que a criança sabe a voz da mãe, quando está no ventre, né? Diz que quando ouve a voz da mãe, ela balança. João Batista ele sentiu a presença do Senhor. Isso é maravilhoso. Irmãos, eu ia continuar, mas são 10:12. Eu ia falar mais sobre João Batista, mas não vai dar para terminar. Mas que possamos entender um pouco isso. A gente caminha com o Senhor. Estamos caminhando, não sei até quando, mas precisamos dessa intimidade, compreender quem é o Senhor. Para a gente compreender o modo operante do Senhor em nossas vidas, irmãos. Porque muitas vezes nós caminhamos com o Senhor e não entende. A gente se converte ao Senhor, achando que nossa vida muitas vezes vai dar aquele up, né? Vai melhorar. Aí Deus pega, te trata, te leva ao deserto. Aí você começa a questionar. Poxa, no passado eu era melhor, né? Volta no Senhor aqui. Eu tinha um bom emprego, mas quando eu me converti, eu saí daquele emprego porque não era lícito para um crente. Agora estou nessa dificuldade aqui de desemprego, os irmãos estão vivendo de oferta. Mas saiba disso, irmão, que nisso tudo é o Senhor trabalhando. O Senhor está trabalhando em você.
Talvez você ia ficar lá no mundo, ia ter aquele mega emprego, mas ausente do Senhor. E assim se podia dar vários exemplos. Então, caminhar com o Senhor precisa também de intimidade, para a gente não chegar a 30, 40 anos e perguntar, e não reconhecer quem está do nosso lado, não reconhecer a voz do Senhor. Se Deus permitir, a gente prossegue, irmão, falar um pouco mais sobre a dificuldade que o próprio João Batista teve também em compreender quem era aquele que ele era o precursor. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esses instantes que tivemos aqui. Pedimos perdão se falamos algo que saiu daquilo que o Senhor queria, mas espero também que alguma coisa tenha tocado em nossos corações, que possamos de fato compreender quem é esse Messias, do qual um dia invocamos o nome. Louvado seja a sua pessoa, Senhor. Aleluia.